Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Glória a ti, Domine. Naquele tempo, ia Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único, cuja mãe até era viúva. Muita gente da cidade acompanhava-a. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Depois, aproximou-se e tocou no esquife, tendo parado os que o levavam. Então disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto sentou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus entregou-o à sua mãe. Toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: apareceu entre nós um grande profeta e Deus visitou o seu povo. Evangelho predicta, deliantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no domingo, ontem, nós falávamos do valor da autoridade, a necessidade que a sociedade tem de ter uma autoridade para garantir uma unidade de vontades para o bem comum. E que este princípio de autoridade é a base de toda a sociedade familiar, da sociedade civil, das outras formas de sociedade, e também está na forma, na essência da própria sociedade religiosa, na religião, na fé católica. E justamente hoje queremos falar sobre a primeira manifestação, a primeira autoridade, não é, que temos contato nesta terra, aquela que faz parte da primeira sociedade familiar, que são os pais, e coincide justamente com a grande Santa Mônica, mãe de família, que levou a maior parte da sua vida rezando pela conversão de seu filho, a Santo Agostinho. Pois bem, na origem de todas as sociedades, ou melhor, recuando, né, até a primeira sociedade, como nós já falamos no domingo, mas é sempre bom ter isso em mente, porque essas verdades são verdades naturais e imutáveis. Não é? A origem do homem está na obra da criação, se explica, não é? O homem é criatura de Deus, criado por Deus, e criado não de um modo, criado de um modo muito singular, criado à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem e criou a mulher. E criou um para o outro. Ainda que na descrição da obra da criação, Deus cria primeiro Adão, e de Adão cria Eva, mas, no entanto, ele vai dizer: não é bom para Adão, não é bom para o homem viver sozinho, viver sem uma esposa. E assim lhe deu Eva. E desde o início, desde o primeiro instante que Adão conheceu Eva, ele se sentiu
intimamente unido a ela. E esta realidade chegou até os dias de hoje, porque faz parte da natureza humana e vai até o fim do mundo. Não é possível uma sociedade dar continuidade à sua existência, não é, se ela não tiver originado, não tiver sua origem nesta primeira célula da sociedade. Depois, esta célula foi se multiplicando, foi criando novos órgãos, novos organismos, novas formas de sociedade e sempre se aprimorando cada vez mais. Sociedades muito mais complexas, muito mais, até mais perfeitas do que uma simples família, não é? E é preciso então entender por que ao homem e à mulher, ao marido e à sua esposa, é dado esta autoridade sobre os filhos, para governarem a sua casa. Não é um poder exclusivo do homem, nem um poder exclusivo da mulher. O homem está a serviço da mulher, como Cristo está a serviço da igreja. E a mulher deve estar unida a seu marido como a cabeça ao seu corpo. De modo que, se você decapitar um corpo, arrancar a cabeça, ele morre. Muito bem. Por que Deus criou assim o homem e a mulher como Ele os criou? Não é? No que nos importa saber agora, não é? É o porquê fez o homem e fez a mulher. Ele os fez à sua imagem e semelhança. E quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra, um Deus que é uno e trino, uma única divindade distinta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós dizemos que então o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, esta imagem e semelhança está plenamente realizada quando o homem, unindo-se à mulher, não é? Pelo matrimônio, se reproduzem, se amam, se respeitam e formam então uma unidade, um único casal em três pessoas distintas: o marido, a esposa e a prole, os seus filhos. E cada um com uma missão específica, com uma ação própria, para a qual Deus dotou o homem e a mulher com características diferentes, distintas, mas igualmente dotados de alma humana, de inteligência racional e de uma vontade livre. E por isso, não é? O homem sozinho não espelha tão bem totalmente a Deus como o homem, a mulher e seus filhos, uma família. A família é a melhor imagem que nós podemos ter de Deus na natureza. Assim como cada artista, não é, quando ele assina o seu quadro, ele põe lá o seu autógrafo, não é? Aquele autógrafo passa a caracterizar aquele quadro, a pessoa, os especialistas olham, esse quadro é de tal artista. Como você sabe disso? Olha aqui, ó, pela assinatura que ele deixou no seu quadro. Depois vão olhando com mais atenção, por causa desses traços, da forma de usar essas cores,
desse estilo de pintura e assim por diante. É muito interessante também que cada casal unido e particularmente unido pela graça de Deus, então eles refletem de modo extraordinariamente bonito a Santíssima Trindade. Não é? Primeiro, nessa entrega total de um para com o outro, assim como o Pai, não é, se dá todo ao Filho, o Filho se dá todo ao Pai, e este amor do Pai e do Filho gera desde toda a eternidade o Espírito Santo, o amor pela vida, a abertura para a vida que o marido e uma mulher colocam dentro do seu matrimônio, então reflete perfeitamente a Santíssima Trindade. E também está aí a primeira forma de autoridade. Quem são as autoridades numa família? Os pais, o homem e a mulher. Possuem uma autoridade e uma responsabilidade muito grande sobre os filhos, na qual um completa o outro. São autoridades distintas. As ordens próprias de um pai são distintas das ordens ou da autoridade própria da mãe. A autoridade não é simplesmente também, deixar bem claro isso, né? Não é simplesmente aqueles que dão ordens, mas é aqueles que têm a responsabilidade de manter a ordem, de manter viva a família. Porque a família ela pode-se dizer como o nosso corpo. Ela é um organismo vivo. Não é uma máquina. Você não pode... Vamos padronizar as famílias. Toda família agora, o marido vai ter 1,85 m, a esposa 1,70 m, o marido vai pesar 80 quilos, a esposa 60, vão ser todos desta cor, daquela cor, vão ter de comer essa comida, vão ter de ter filhos em tal data, em tal mês, em tal hora. Olha, isso é ridículo, né? Pensar assim. Em cada família está o reflexo de uma grandiosidade, de uma virtude, de uma beleza e o poder de Deus. Por isso, nenhuma família se repete, a não ser nos princípios básicos, ou seja, toda família foi criada por Deus para refletir a própria grandeza de Deus, para ajudar o próximo a conhecer a Deus, a multiplicar, dar continuidade à obra da criação e, com isso, glorificar a Deus. Por isso, numa casa, não deve haver uma disputa de autoridades. Quem manda mais, eu ou a esposa? Manda mais quem serve mais, quem se dedica mais. E hoje nos detemos a falar desses aspectos positivos do grande valor da autoridade. A maior força que um pai e uma mãe pode ter sobre seus filhos não é o chinelo, não é a cinta, não é o tapa, mas é o seu exemplo. É a sua santidade que traz para o seu poder moral, a sua autoridade moral, uma autoridade assim incontestável. Por isso, quando um homem e uma mulher, e a grande maioria dos homens e mulheres são chamados para a vocação matrimonial. Todos os homens e as mulheres, pela sua própria natureza física, naturalmente falando, são num primeiro momento chamados para a vida matrimonial. Mas depois, a própria vida
própria ação de Deus vai demonstrando aqueles que têm e aqueles que têm outras vocações. Mas a vocação para o matrimônio vista pela Igreja não é apenas uma coisa de ordem natural, cumprimento de uma coisa natural. Há uma grande distinção entre o matrimônio natural e o matrimônio sacramento. No matrimônio natural, não é, que não é acompanhado do sacramento, há de fato um desejo de felicidade, um desejo de respeito, de amor recíproco, de reprodução, mas esse amor, ele é limitado, ele é bonito, ele é bom, mas ele está longe da perfeição que possui o matrimônio sacramento, porque confere o sacramento um poder e uma autoridade muito maior, porque a ação de Deus no matrimônio, não é aquela ação que vai santificar todos os atos próprios da vida do matrimônio, quais sejam a indissolubilidade, querer estar um com o outro até o fim da vida, o desejo de estar até o fim da vida e com fidelidade, respeitando, amando, se abnegando, se sacrificando. E, em terceiro lugar, nós se santifica pela fecundidade, aberto para a vida, de acordo com os desígnios de Deus, com a ajuda da sua própria liberdade e vontade, que tem de vir acompanhada da confiança. Então, esta primeira autoridade, meus irmãos, que o homem alcança nesta terra, ela é a primeira e a mais importante. Porque quando uma sociedade é constituída por famílias em que o homem e a mulher encaram o seu papel, a graça que receberam, encaram e abraçam, então essa sociedade começa a ser formada com uma intenção reta e perfeita, que é a santificação. Vamos pedir a Nossa Senhora, que também experimentou da vida matrimonial, vivendo com São José como marido e mulher, ainda que espontaneamente tenham os dois, não é, escolhido, né, a castidade perfeita, o celibato, mas viveram, se doaram um ao outro, se amaram verdadeiramente e por meio deste amor amaram a obra que Deus lhes confiou, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada homem entenda que a maior prova da sua masculinidade está em abraçar os valores do matrimônio. A maior prova de feminilidade de uma mulher está em abraçar, não é, os compromissos próprios do matrimônio. E se querem ser grandes, se querem crescer interiormente, abracem com gosto esta vocação, sem medo dos sacrifícios e abnegações que podem fazer, pois um diamante só se torna precioso quando ele é lapidado. E aí se descobre quantos quilates ele pode conter. Também é somente ao longo de muitos anos de casamento que um homem e uma mulher vão adquirir aquele valor, não é? Reconhecido pelos filhos, pelos amigos e por toda a sociedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.